Não existe almoço grátis. Não tem caminho curto. O caminho de você construir uma rede de venda direta é longo, árduo, é difícil. Não vamos mentir para ninguém porque é. Bom, são 3 modelos muito bons. Alguém vai me dizer, mas qual que é o melhor? Depende. Depende da extensão geográfica que você quer atuar, depende do tipo de produto com o qual você vai atuar e depende também do ritmo de crescimento que você quer impor no seu canal de vendas e na sua operação. Importante é a distinção entre o que são os modelos multiníveis das chamadas pirâmides. É isso que deve preocupar os empresários, os empreendedores, os investidores, né? As pessoas que vão entrar para a rede e os consumidores no final do dia. DiretaCast, o podcast da venda direta. Sejam muito bem-vindos ao DiretaCast. A gente tem um prazer gigante estar aqui com vocês hoje. Temos uma convidada muito especial, Lucilene Prado. Ela é sócia do FMD Hayek e professora do INSPER. Seja muito bem-vinda, Lucilene. E eu sou Marcela Quiroga, tenho uma carreira de mais de 30 anos na venda direta e estou acompanhada do Léo. Se apresenta, Léo. Pessoal, muito obrigado. Valeu pela intro. Prazer estar com você aqui, Lucilene, começando a conversar com o Brasil inteiro de uma forma muito mais acessível, levar esse conhecimento e muita experiência que você tem, e a gente quer levar isso para o Brasil inteiro para mostrar que não é uma barreira de entrada tão grande assim para entrar na venda direta e qualquer segmento pode fazer isso. Então, muito obrigado, é um prazer estar com você. Sejam muito bem-vindos ao melhor e maior podcast da venda direta no Brasil. Aê, ficou chique isso, hein, né, Lucilene? E esse papo gostoso vai ser para exatamente os empresários e empreendedores que estão nos assistindo e pensam em multicanalidade, já têm o seu negócio e querem colocar eles em outros modelos de negócio, ou aquele novo entrante que fala, meu Deus, eu preciso conquistar o mundo, eu tenho o sonho da minha marca, chegar em vários lares, mas não sei como. Então, esse é o objetivo da nossa conversa. E nada melhor do que falar da Lucilene pela boca da Lucilene. Então, eu queria que você começasse contando quem é a Lucilene e a sua trajetória nessa venda direta. Muito legal, muito obrigada, Marcela. São muitos anos, né, que a gente já se conhece. A gente não vai falar quantos anos aqui, para não revelar as nossas idades, né? Léo, muito prazer em conhecê-lo nessa jornada. Eu tenho um carinho muito especial pela venda direta. Eu já atuo na venda direta há 22 anos, pouco menos que você. Comecei essa trajetória na Natura, como executiva da Natura. Fui diretora jurídica, responsável pelos temas jurídicos, tributários, né, institucionais. Então, ali eu comecei a minha vivência tanto em venda direta também, como, claro, em cosméticos também, que aí ainda é um segmento mais ofertado, vamos dizer assim, na venda direta, mas está mudando, né? Na linha de que a gente falava aqui um pouco antes de começar, você tem segmentos, né, que começam a olhar para a venda direta como uma opção de construir uma verdadeira relação com o seu consumidor de longo prazo. Então, comecei minha trajetória na Natura há 22 anos, fiquei lá por 15 anos, saí, fui para um escritório, e no escritório sou tributarista de formação. A gente atende várias empresas do setor de venda direta e principalmente as que não são do venda direta, que é um pouco do que a gente vai falar aqui, que são empresas que estão no e-commerce, que estão no varejo e que compreenderam, né, que é preciso estar em todos os lugares. Eu também fui presidente da Associação Brasileira de Vendas Diretas por quase 2 anos e antes de ser presidente eu coordenava os comitês tributários, o comitê legal da entidade. Então, tenho aí uma vasta experiência como executiva de empresa, então quem esteve dentro de uma empresa, que é, obviamente, a maior empresa de venda direta do mundo, possivelmente, Natura, Avon. A maior escola do Brasil. A maior escola do Brasil, exatamente, mas que não foi, né? Que começou lá em 1969, pequenininha, todo mundo conhece essa trajetória, está muito bem descrita nos livros na literatura da administração, começa lá na Oscar Freire, atrás de uma borracharia e se transformou nessa grande empresa, com 54 anos, 53, 54 anos. Então, já estive dentro das empresas, operando por dentro. Como advogada, há 9 anos, assessoro várias empresas e conheço as dores. Então, eu sei onde estão as dores reais e as dores imaginárias, né? E eu acho que as imaginárias são até pior do que as reais, né? Porque a gente vai criando uma certa fantasia sobre problemas onde não tem problemas e tira o foco de onde deveria realmente estar olhando.
E, claro, tanto como assessora no escritório, como executiva, e quando tive na liderança da BVD como presidente da entidade, eu pude perceber as várias complexidades do lado das empresas, né? Do lado do investidor, porque a gente tem que separar um pouco essa figura também, né? O empreendedor que coloca o seu dinheiro e trabalha na venda direta. E tem um mercado que talvez a gente não esteja olhando muito, que é o investidor que quer alocar seu capital numa empresa e talvez não tenha no seu radar uma empresa de venda direta. Talvez ele tenha no seu radar uma empresa de varejo, uma empresa de e-commerce, né? Mas ele não tem isso muito no seu radar. Então, porque é muito diferente você ser o investidor, que vai apostar e vai exigir governança e vai exigir disciplina de execução da estratégia, de você ser o empreendedor, que, claro, vai ter disciplina, vai construir a estratégia, mas você se mistura dentro da operação. Perfeito. Então, são papéis diferentes e eu sempre tenho observado que eu vejo pouca gente como um papel de investidor. Léo, você quer ter uma empresa de venda direta? Vou investir. Vou ter 10% da tua empresa, tá aqui nosso acordo de acionistas, tá aqui o que eu espero dos resultados e vou investir. Talvez este seja um caminho de ampliar a venda direta, não só pela alocação do seu recurso direto, mas pela sua capacidade de construir um negócio com disciplina, com estratégia, com segurança jurídica, que vai te permitir captar investidores. Então essa é um pouco a leitura que eu faço hoje do mercado. Quer dizer, precisa entrar o capital que não seja só o capital do empreendedor. Perfeito. E aí, Lucilene, é uma delícia falar com você, porque parece simples. Algo que, você bem falou, né, no imaginário do empreendedor é um emaranhado. Mas eu acho que tem pontos bem relevantes que a gente fala nesse imaginário. Um deles é o ponto tributário, o outro é o trabalhista e o outro é o desenrolar do modelo do negócio. Eu queria falar com você nesses 3 aspectos. Eu sei que tem um mundo aí, a gente teria que ter 25 podcasts, né? Mas que a gente começasse então meio falando sobre esses 3 pilares. Muito bom. Eu acho que você trouxe aqui sobre a abordagem institucional, jurídica e financeira, você trouxe os 3 pilares mais importantes. Eu vou inverter um pouquinho e vou começar pelo de modelo de negócio. Boa. Porque dele desencadeia, né, os outros 2 pilares. A venda direta ela pode operar no seu desenho de canal com várias modalidades, né? Eu posso ter uma modalidade onde eu tenho aqui um grupo, uma liderança interna da empresa que vai construir um canal de vendas, vai recrutar pessoas, vai selecionar, vai entender quem é o melhor perfil para vender qual tipo de produto, qual é o melhor perfil para vender em qual região, e que a gente chama de canal mononível. Nós temos os canais biníveis, né, onde você tem a liderança da empresa, mas você tem pessoas dentro desse canal que já começam a se destacar com uma veia empreendedora ainda maior e que são pessoas capazes de formar uma certa rede. A gente chama isso de modelo binível. E a gente tem o famoso modelo multinível, onde você cria, de fato, uma rede onde pessoas ganham por recrutar outras pessoas e formar grupos e ganham por comprarem e revenderem os produtos ou por intermediarem vendas, né? Seja lá qual for o modelo que você está adotando. Bom, são 3 modelos muito bons. Alguém vai me dizer, mas qual que é o melhor? Depende. Depende da extensão geográfica que você quer atuar, depende do tipo de produto com qual você vai atuar e depende também do ritmo de crescimento que você quer impor no seu canal de vendas e na sua operação. Então, a solução para a escolha, né, o caminho para escolher qual é o melhor formato, ele tem que estar, é um caminho que tem que estar subordinado à sua estratégia de operação e crescimento. Não, eu tenho aqui uma gama de produtos que eu quero expandir regionalmente muito rápido, né? Eu tenho capital para isso, eu tenho capital para investir na força de vendas, então eu vou para o multinível. Por que não? Né? Vou identificar quem são as grandes lideranças de multinível no Brasil e vou convidá-los a conhecer a marca, conhecer a proposta de valor, para que eles levem isso para as suas redes e vão descendo para as suas redes. Não, eu tenho uma ambição um pouco mais moderada, eu quero começar regionalmente, minha marca já é regional e o que eu quero é fortalecimento da marca regional, começa com um mononível ou com um binível e vai percorrendo o caminho. O que é o importante aqui? O importante é a distinção entre o que são os modelos multiníveis das chamadas pirâmides. É isso que deve preocupar os empresários, os empreendedores, os investidores, né? As pessoas que vão entrar para a rede e os consumidores no final do dia. Porque
Ao Luciane, longo... desculpa te interromper, mas essa é uma dúvida que inclusive eu tenho. Porque parece que há uma linha tênue entre o que é pirâmide e o que é multinível. E talvez para quem não tá nesse mercado, tá olhando de fora, tem uma dúvida de falar como que isso não é pirâmide. Então, como você pode distinguir juridicamente o que é pirâmide do que não é pirâmide nesse modelo multinível, que você entra nesse modelo de negócio? Muito boa pergunta. Onde está a distinção? A distinção está em duas coisas. Primeiro, as falsas promessas. Não existe almoço grátis. Não tem caminho curto. O caminho de você construir uma rede de venda direta é longo, árduo, é difícil. Não vamos mentir para ninguém porque é. Então, a falsa promessa de que você, Léo, você quer ser um líder, né, de multinível e formar uma rede e você vai ganhar muito dinheiro, você vai ganhar R$1 milhão por ano. Vai viajar para Dubai. Vai viajar para Dubai, vai ter Ferrari. Essas falsas promessas, afastem-se disso. Não existe esse caminho. Perfeito. Né? O segundo caminho é o caminho que é o desenho do negócio. Léo, você quer construir uma rede? Ótimo, você vai construir a rede, eu vou te dar toda a condição de construir uma rede. Mas você também tem que ser um revendedor. A sua remuneração não pode vir só de construir rede e você ganhar em cima do que todo mundo opera. Porque senão no final do dia ninguém está vendendo mais, só está construindo rede, só está trazendo gente para a rede. Ô Mar, você fala isso, a venda direta como o principal pilar, a venda por relacionamento, tem um produto de qualidade por trás. Onde é que está o produto nessa aquisição infinita de pessoas somente? Fica numa promessa, e a Lucilene falou um ponto muito importante, fica numa promessa, inclusive, do imaginário que vai ser fácil e do imaginário que não tem trabalho, é no seu momento livre. Exatamente. Tem muito trabalho. Você pegou um ponto importante. A venda direta é uma atividade de complemento de renda. Ou para o seu momento livre. Ou se você está desempregado. Não, gente. Eu acho que a primeira coisa é encarar a venda direta como um caminho empreendedor. Perfeito. Como uma escolha, eu posso escolher montar uma loja no shopping center, comprar uma franquia de uma determinada marca, ou posso escolher vender vários produtos e construir minha rede de relacionamento para fazer isso. Então, isso demanda estratégia, isso demanda tempo, isso demanda disciplina. Essas três coisas. Então, voltando à pergunta do Léo, a resposta é, para não ser pirâmide, eu primeiro tenho que me comprometer com um produto. Tenho que ter um produto. Quando a gente lembra dos casos de pirâmide que aconteceram na década passada, casos que foram até pauta de CPI, eu me lembro, eu era presidente da Associação de Venda Direta e fui representar o setor numa CPI das pirâmides lá em Brasília, onde exatamente isso, não tinha um produto, né? Você tinha lá, compre uma rede de voz. Como que rede de voz? Não é tangível, né? Então, precisa ter uma marca, precisa ter um produto, um conjunto de produtos, e você, antes de sair formando rede, precisa primeiro usar o produto. Não existe venda direta se você não experimenta o produto, se você não experiencia aquela relação com o produto. A venda por relacionamento também parte de você se relacionar com o produto. Né? Exatamente, de você conhecer. Porque se eu falo pra você, Marcela, eu vou te indicar um cosmético porque eu tô usando e é muito bom, perceba, você tem em mim a confiança de que aquele produto tem credibilidade. Então, eu não posso me afastar do produto. E depois, se eu não posso me afastar do produto, eu preciso construir um caminho, então, onde eu preciso ter minha rede de consumidores. Eles não vão ser revendedores, vão ser minha rede de consumidores. Talvez esteja aí o erro. Eu quero transformar consumidor em revendedor, quando ele não tem potencial para isso, né? Quando ele não tem inclinação para esse tipo de atividade. Então, eu tenho que ser capaz de identificar quem são bons consumidores e dentro desses bons consumidores, vamos dizer 10%, 5%, tem aptidão comercial, empreendedor. Então, eles eu trago para o jogo. Legal. Essa é a distinção. Não tem uma distinção legal que está escrita. Entendi. São os comportamentos. Tanto que as falsas promessas que dizem, olha, invista tanto, né? Invista R$10 mil nessa empresa e você vai ter uma renda triplicada, são falsas promessas de investimento isso. Que inclusive a CVM ditou um parecer de orientação
criticando e dizendo o que é investimento e o que é uma operação de venda direta. E a Senacom também, a Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, também já tem um expediente editado já há muito tempo para orientar as pessoas, olha, não caiam nessas falsas promessas. Né? Silene, é interessante você falar nesse ponto de vista de, eu estou investindo. Quando você está empreendendo, você está investindo num negócio que você imagina um retorno grande. Quando você tem essas falsas promessas, que a gente não sabe se é falsa ou verdadeira ainda, sempre são promessas. Mas você pensa que tem aquela falsa, assim, aquele ditado que é: viu dinheiro fácil na mesa, corre, porque não existe dinheiro fácil. Não tem. E você para pra pensar, o maior investidor do mundo hoje, Warren Buffett, tem uma média de 20% ao ano de rendimento dos investimentos dele. Aí alguém te promete isso ao mês, ao dia, então você pode começar a desconfiar. Se o maior investidor do mundo não tá tendo esse rendimento, como que você, o espertão, vai ter, né? Elon Musk e tantos outros, né? Como que você... Não tem. Então, assim, tem que ter uma certa malícia para entender o que são falsas promessas. São ganhos muito altos, muito elevados em curto prazo de tempo. E com pouco trabalho. E com pouco trabalho ou nenhum trabalho. Fique de casa, trabalho dos... Como? Eu até acredito que as redes digitais, né, as redes sociais, elas te colocam menos na rua, menos à frente das pessoas. Mas isso não é uma verdade que vai dar certo. As pessoas precisam estar aqui, se relacionando, conversando. Olha, a gente podia fazer esse podcast, cada um da sua câmara, perfeito, né, em casa? Poderia. Teria o mesmo resultado? Talvez não, né? A venda por relações pressupõe isso. E aí, já voltando então um pouco nos 3 pilares, esse é o primeiro pilar que você tem que olhar. Eu tenho que decidir o que eu quero, que rede que eu quero formar, como eu quero formar e decidir se você vai para o mononível, para o binível, para o multinível. Isso é muito importante, eu diria até mais importante, para quem já tem hoje um negócio e está no varejo, e está no e-commerce, e precisa encaixar ali a venda por relações, um novo canal. E a venda direta é isso, é a venda pelo relacionamento. É possível o e-commerce com venda direta? É possível. As plataformas digitais, elas são instrumentos para facilitar todo o transacional da venda. Mas o convencimento, a abordagem sobre o produto, a abordagem sobre o serviço, ela vem desta relação de confiança que a gente só cria, né, com a outra pessoa, né, com o relacionamento e relacionamentos de longo prazo. Você pode pegar as melhores revendedoras da venda direta, conhecem seus clientes há muitos anos. Tem relacionamentos de 20, 30 anos. Conhecem os hábitos de vida, né? Conhecem os hábitos de vida, os costumes, né? Perfeito. Bom, depois que se passa por esse pilar de escolher, né, como eu vou desenhar o meu modelo, e claro que antes disso, você tem que olhar suas questões institucionais de investimento. Então, eu vou montar uma empresa, eu vou ter sócio, eu vou ter fundo investindo, eu vou ter investidor anjo. Quer dizer, essa é uma abordagem que você vai fazer depois que você desenha seu negócio. Porque você tem que ter um desenho de negócio que você vai usar para captar investidor. Bom, aí nós vamos pensar num outro ponto, que é o ponto trabalhista, que talvez seja o grande medo de todo mundo num país que tem uma justiça do trabalho muito paternalista, pouco empreendedora, de uma visão pouco liberal, né? Onde o Estado tem que intervir, né, nas relações privadas. Onde a regra do jogo muda no meio do jogo. Onde a regra do jogo muda no meio do jogo. Onde a regra do jogo muda pro passado. A gente fala que até o passado é incerto. Então, claro, nós temos conquistado mudanças na Justiça do Trabalho, na legislação trabalhista. A reforma trabalhista de 2017 foi importante? Foi. A Lei de Liberdade Econômica trabalhada pelo ministro Paulo Guedes em 2019 foi relevante, muito relevante. Então, a gente teve movimentos, vamos chamar assim, nos últimos 10 anos, nessa direção de valorizar o empreendedorismo, de valorizar as startups, de valorizar os novos formatos de organizar oferta e demanda, e da própria relação do trabalho, né? E nós não podemos esquecer de um conceito, que uma coisa é a relação de trabalho, outra coisa é a relação de emprego. Então, o trabalho é um conjunto muito maior e as pessoas podem trabalhar em vários formatos, né? Inclusive como empregados. Não é o caso da venda direta. Na venda direta, você vai construir uma rede, né? E o primeiro erro talvez esteja nas empresas dizendo, olha, eu tenho a minha rede. Não, você não tem a sua rede. A rede é orgânica. A rede é por ela própria, ela existe, né? Mas você não é proprietário dela. Se um avaliador de empresas, né, se um especialista em avaliar uma empresa for avaliar a empresa e vai dizer, olha,
ele não vai dizer, olha, o seu É um canal ativo. vale tanto, é um ativo. Não. É a sua competência de relacionamento com esse canal que vale. Até porque muitas delas são multimarcas, né, Mar? Muitas. Exatamente, muitas. Né? A média das pesquisas comprova que elas têm em 3 marcas em geral e até chegando até 8 marcas. Não, a gente sabe, a sacola dela cabe em muitos catálogos, né? Ela tem uma oferta muito grande. Então você não é dono dessa rede. Sim. A primeira consciência é você não é dono dessa rede. Ao ter essa consciência, você já começa a resolver um pouco dos seus problemas trabalhistas. Mas juridicamente, desculpa te interromper. Imagina. Juridicamente, como que você garante que ela não como você Subordinada. desconfigura os Isso. 5 elementos ali da relação de emprego? Afastando o comando e controle. Você não impõe nessa relação uma relação de comando e controle, mas você impõe uma relação de incentivos. Então você não põe metas, você cria incentivos para ela construir suas próprias metas. Tem até um detalhe, Lucilene, que a própria tabela de preço, no mercado ela é chamada de sugestão de preço, porque afinal de contas, se ela não tem comando e controle meu, e ela tiver boas práticas dentro de uma sugestão de preço, ela pode promocionar, né? Claro, ela é livre para fazer isso. Ela pode aumentar seu estoque e guardar estoque para vender quando o produto voltar a subir. Ela pode fazer compostos promocionais. Essa liberdade... Então, o que afasta o vínculo trabalhista não tem comando e controle. Abandone essa ideia de que você precisa comandar e controlar para ter sucesso com qualquer coisa na vida, né? Ainda mais com venda direta. E segundo, mas então como que eu obtenho bons resultados? Bom, primeiro é ela que obtém bons resultados. Criando bons incentivos, criando boas práticas, criando bons caminhos para o empreendedorismo. Mas ela vai vender outras marcas. Problema dela. O importante não é ela vender outras marcas. O importante, o que é sério, é ela deixar de vender a sua. Então, se você consegue criar um caminho, né, em que ela tenha a sua marca e outras, muitas vezes, né, se você investe em produto, investe em tecnologia, quando ela apresentar 3 produtos para o cliente, você talvez consiga se destacar. Ela ter outras marcas ajuda, inclusive, ela a chegar em consumidores que talvez a sua marca não chegasse. Não chegaria, perfeito. Entendeu? Então imagine, você tem uma consumidora, né, de produtos cosméticos e você quer colocar ali produtos para pet, né, como a gente estava falando. Poxa, só pelos produtos para pet, talvez a pessoa não queira ver. Mas quando você chega com os produtos de cosméticos, você fala, olha, eu também tenho aqui uma opção para o seu cachorro, porque eu estou vendendo essa marca, estou vendendo esses produtos, você já entrou, você Sim. se entrou dentro da casa desse consumidor no sentido mais amplo, A né? gente até fala que na venda direta tem a característica da última milha, né? Esse relacionamento de última milha, eu escaneio você, o seu comportamento de vida. Eu já vejo que você tem filhos, já vejo que você tem pet, já vejo que você consome tais revistas. E aí o leque abre para quem é empreendedora já fazer as boas ofertas, né? Exatamente. Ô, Lucilene, desculpa te interromper novamente, mas eu fiquei com uma dúvida que pode ser a dúvida de outras pessoas também que são novos entrantes nesse mercado. Como que é um contrato de uma marca, de uma empresa com uma consultora, uma revendedora? Ela tem que ser MEI? Ela não precisa ser MEI? Ou não tem nenhum contrato? Ela simplesmente compra o produto e ela entra como um consumidora final, talvez na relação jurídica com a marca? Você sabe, sim, eu poderia resumir assim, qual é o principal erro de quem tá entrando, quem tá no início ainda dessa jornada da venda direta, juridicamente falando, com as suas consultoras ou revendedoras? O principal erro é não formalizar essa relação, é não ter um contrato. Qual o contrato? É um contrato de compra e revenda? Então é um contrato de compra e revenda. Você é um atacadista e está vendendo para alguém. Porque uma coisa que é importante, um revendedor autônomo, pessoa física, ele é um varejista. Só que ele é um varejista sem estabelecimento fixo, mas ele é um varejista. Então, a primeira coisa que você precisa ter é um contrato simples, de uma página. Precisa ser MEI, a consultora ou a revendedora? Então, não precisa. A revendedora não precisa. Se ela vai comprar e revender, ela não precisa ser MEI. Agora, ela vai ter que tomar alguns cuidados ao longo da jornada dela, porque se ela começa a crescer, ganhar muito, ela vai ter uma entrada grande de recursos na conta corrente dela, né? Porque hoje todas elas têm PayPal, né? Tem vários formatos de cobrança, as maquininhas e tudo mais. E uma hora a Receita Federal vai pegá-la. Então, o que é melhor? Primeiro, fazer um contrato simples de compra e revenda para essa revendedora e ajudá-la. Como? Ajudá-la sem controlá-la. Na medida em que ela vai crescendo, em que ela vai comprando mais e revendendo mais,
chame ela para conversar. Olha, não é o caso de você agora ser MEI, né? Não é o caso agora de você... E por que é importante o MEI? São categorias diferentes. Até uma quantidade de faturamento ali faz sentido um modelo. Depois daquele... Exatamente. Você tem que olhar, você tem que ter um olhar cuidadoso para a sua força de vendas. Né? No sentido de dizer, olha, você está comprando aqui mais de 50 mil reais por ano. Mais de 60 mil reais por ano. Não está na hora de você ir lá abrir um MEI, que é tão fácil, você entra lá, em 3 minutos você abre. E a venda por relacionamento é o relacionamento também da empresa com a força de vendas, né? Principalmente. Essa relação de... Confiança e de te ajudar. Eu entreguei a minha marca na sua mão para você revender, mas eu também tenho aconselhamentos porque eu sou empresário. Isso, e você é uma pequena empresária. A gente vê no modelo de multinível, né? Quantas empresas não nasceram de distribuidores, de primeiro revendedor, depois distribuidor de grandes marcas, né? A gente tem lá no México a OmniLife, ela é de um empresário que um dia foi um distribuidor da Herbalife. Então, olha o potencial. Todo mundo que entrar para a venda direta vai virar um grande empresário? Não, a gente sabe que não é isso, né? E as pessoas também não querem isso. As pessoas querem caminhos diferentes. Mas dentro dos caminhos diferentes, é um papel da empresa orientar para dizer, olha, agora você já estourou o MEI, você nem pode ser MEI, agora você tem que montar uma empresa no Simples Nacional, diferente, e assim você vai apoiando. Então, não tem uma forma única para toda a vida, para toda a trajetória desse empreendedor. Então, voltando, o principal erro é não ter um contrato formal, né, de compra e revenda. Ah, mas e se o modelo não for de compra e revenda, for de indicação? Eu vendo a marca do Léo, mas o Léo é que vai faturar para a Marcela. Eu quero só intermediar. Marcela, compra a marca do Léo. Bom, nesse caso, aí a gente já vai entrar no outro campo da tributação. Para que a tributação da empresa do Léo seja menor, já é melhor que você recrute todo mundo MEI. Então, se você vai montar uma força de vendas que não compra e revende, mas que ela faz vendas por indicação, Marcela, entra no site, faz o pedido, você vai gostar. Olha, lançou tal produto, veja isso. À medida que você entrar no site e colocar o meu código, eu ganho uma comissão. Nesse momento, esse pagamento de comissão é melhor que eu seja MEI. Então, não vai ter uma fórmula única para todo mundo, mas se eu tivesse que dar um conselho primeiro, um contrato formal, seja para compra e revenda, seja para comissionamento, e a atenção ao próprio crescimento do seu revendedor, tá? E o grande conselho para você não ter problema trabalhista, ou isso vai impedir que eu tenha reclamação trabalhista? Não, você pode ter. O problema não é ter reclamação, é não ter a defesa da reclamação. Né? É não conseguir defender essa reclamação trabalhista. Evite o comando e controle. É muito comum no psicológico dos empreendedores eu querer controlar tudo. Eu estou montando negócio, eu estou empreendendo, eu estou colocando dinheiro, a empresa é minha. Então eu quero controlar. Eu quero saber se você vem na reunião de vendas que a gente vai montar. Eu quero que você venha. Eu quero que você tenha o hábito de ligar para os seus clientes 3, 4 vezes por semana. Na medida em que eu quero colocar como você vai executar o seu negócio, pronto, eu estou dentro do problema, eu estou numa relação trabalhista. A partir do momento que eu digo, olha, tá aqui um plano de negócio, tá aqui as ferramentas, tá aqui o sistema, tá aqui o produto, tá aqui algumas dicas, tá aqui... Crie metas para você, crie objetivos para você. Eu estou criando incentivos, eu saí do risco trabalhista. Eu estou, de fato, numa relação de confiança entre clientes, né, e fornecedores. Eu sou seu fornecedor, você é meu cliente. Deixa a gaiola aberta para o passarinho voltar. Exatamente, é isso mesmo, né? E aí, acho que o terceiro pilar que a gente falou é o pilar tributário, né? Esse, sim, ele é mais complexo. Vai de casa a casa. Vai de casa a casa. E assim, a gente vive um país que tem uma legislação tributária que é a pior do mundo, né? Tinha um ranking das piores tributações do mundo. Era a Índia, Brasil e aí vinha. A Índia conseguiu fazer uma reforma tributária, né, muito bem feita, e o Brasil passou então a ser o primeiro no ranking do pior sistema tributário. Então, quando você está montando uma empresa de venda direta na Europa, você tem um IVA, né, um único imposto, aqui você tem 5 impostos. Sim. Ou então nos Estados Unidos, nem IVA tem, que é o Sales Tax, né, que é muito mais fácil ainda de coletar, né? Aqui não, aqui você tem uma complexidade de 5 tributos sobre consumo. Cada estado da federação pode legislar sobre o tal do ICMS, né? E
há uma divergência muito grande, né, e uma diferença principalmente muito grande, de onde você resolve montar a sua empresa. Mas se você vai montar no Espírito Santo, você vai ter incentivo fiscal. Se você montar em São Paulo, você não vai ter incentivo fiscal. Mas será que eu vou para o Espírito Santo para ter incentivo fiscal e atender São Paulo? Não tem lógica se meu mercado está aqui. Então, o olhar tributário é fundamental por duas coisas. Porque, primeiro, tributação elevada come margem. Sim. Né? E no começo você vai tentar ser mais competitivo, vai ceder um pouco de margem, né? E segundo, pode te trazer uma contingência muito grande, que vai aparecer daqui 3, 4, 5 anos, né? Aí de repente surge lá um auto de infração, uma multa, um questionamento sobre algo que você fez há 4, 5 anos. E que isso é retroativo. E que é retroativo, exatamente. A Lu tá parecendo pra mim um Google jurídico aqui. Assim, eu falei pra você, a gente tá em excelentes mãos, Léo. Mas uma coisa que eu queria falar, até, gente, é um papo que daria pra discorrer sobre horas, né? Mas infelizmente a gente tem que ir caminhando ali pro final. Já, ô Lu, eu não quero te interromper abruptamente, mas uma coisa que eu tô identificando, pelo menos, eu olhando agora como... Tô aprendendo aqui com a Marcela, com você também sobre a venda direta, eu como novo entrante, e pra mim ficou muito claro uma coisa, Lu, eu queria que você confirmasse pra mim, até pode dizer um jabazinho seu, porque é o seguinte, antes de pensar em entrar na venda direta, pense em como estruturar, não só a operação, mas o jurídico. Consulta um advogado. E eu queria pegar exatamente para o empreendedor que está começando agora, ele fica tão preocupado no produto, na operação e esse respaldo que ele precisa, até para as decisões depois operacionais, ele é muito importante. Então, como o Léo estava falando, a gente gostaria muito de você falar sobre os apoios que ele pode ter até antes de começar. Eu acho que tudo começa, e é engraçado porque eu combatendo muitos entrantes no escritório, muitas vezes ele chega lá primeiro com a preocupação jurídica, sem a preocupação estratégica. Olha só, a gente acha que não. Então já chegou muita gente e falou, eu tenho tal produto, eu sou uma empresa espanhola, né? Porque tem muitos, né? Tem muitos estrangeiros tentando entrar também. E ouvi dizer que o problema trabalhista no Brasil é muito sério, que o problema tributário é muito sério, então eu quero saber tudo, os do's e os don'ts, tudo que eu preciso fazer e não posso fazer. Eu falo, você tem toda a razão, mas do's e don'ts eu vou dar a partir da sua estratégia, do seu plano de negócios. Então a primeira coisa, faça um plano de negócios, com os economics desse plano de negócios muito bem desenhados, né? Os financials muito bem desenhados. Então, o que é receita para mim, qual é o tipo de margem que eu preciso ter, onde eu quero atuar. Detalhe o plano de negócios na maior granularidade que você puder fazer. Aí você procura, aí você pode me procurar. E aí sim, a gente vai ter lá condições de te ajudar. Olha, você quer começar então pelo estado de São Paulo? Então vamos ver aqui o que você precisa fazer, preocupações trabalhistas que você tem que ter nesse estado, que preocupações tributárias, de onde você vai comprar, quem que é o seu fornecedor, você vai importar, você não vai importar. Mas eu diria o seguinte, tem que começar desenhando um bom plano de negócios, para que esse plano de negócios seja olhado pelos advogados e dito, olha, isso aqui não é preocupação para agora, isso aqui é preocupação para daqui 4, 5 anos pelo seu plano de negócio, você só vai para o Nordeste daqui 4, 5 anos. Então isso aqui vamos deixar no parque lógico, você não vai precisar, né, olhar agora. Não, você vai importar uma parte dos seus produtos, isso é um problema. Então vamos olhar para isso agora. Então eu diria que esse é o caminho. Esse é o conselho que eu dou. Gaste mais tempo planejando o seu negócio, fazendo um bom business case, um bom planejamento. E depois você vai olhar a estruturação jurídica, a estruturação contábil, né, e dar um formato para o seu negócio. Eu ia perguntar quais seriam as recomendações, mas você já deu inúmeras recomendações. Então eu queria encerrar a nossa conversa, que se deixar, a gente vai até amanhã. Mas eu queria deixar uma mensagem, apesar de termos tantas circunstâncias, tantas variáveis, eu queria perguntar para você, é viável a venda direta? Um empreendedor que está começando pode olhar para a venda direta com paixão? É viável. Pode olhar com paixão e, como tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter estratégia e disciplina. Aqui talvez exija um pouco mais, porque você não está lidando só com pessoas jurídicas, você está lidando com uma massa de consumidores, muita gente, e de revendedores. Então isso talvez tenha que pôr mais esforço na execução dessa estratégia. Mas é viável. Eu acho que o mundo caminha para duas coisas. Eu quero ter a facilidade do digital, óbvio que eu quero, mas eu não posso perder a relação. Perfeito. Porque na medida em que eu perco essa capacidade de relacionamento, eu estou me automatizando, né?
a compra de um produto não pode ser alguma coisa que é tão automática assim. Eu preciso ver na escolha de um... Vamos imaginar o seguinte, né? Um artigo de decoração para minha casa. Eu já atendi uma empresa, né, dessa área de utensílios domésticos entrando na área de venda direta. Quando você vai escolher uma coisa para colocar na sua casa, bacana, é porque aquele espaço é da sua casa. Então, é muito legal você poder se relacionar com alguém, né, que sabe explicar o que é aquele produto, por que ele está trazendo isso. É muito diferente você entrar num site, comprar um produto e chegar e você colocar dentro da sua casa. Tem uma diferença. Sim. Eu acho que o mundo quer praticidade e funcionalidade para ter tempo. E tempo para quê? Para as relações. Olha, Muito legal. bom. E quem quiser, quem já tem um bom modelo de negócio desenhado, minimamente, pelo menos profissionalmente falando, e quer saber um pouquinho mais da parte do jurídico, como que essa pessoa pode te encontrar, Lu? Pode me encontrar no nosso escritório, né? A Lu, que é o Google Jurídico, vou repetir aqui, o Google Jurídico. Como que encontra no escritório? Né? FMD Reich, advogados, né? lucilene.prado@fmdreich.com.br, meu e-mail. Pode me mandar uma mensagem, né? Ou então entrar pelo próprio site do escritório e mandar ali uma mensagem. Nós marcamos uma conversa, vocês vão lá tomar um café com a gente e a gente vai conversar um pouco sobre planejamento, sobre esse universo, criar esse caminho, né? Essa trajetória para você implementar o seu negócio de venda direta com sucesso no Brasil e fora, né? Porque a gente tem que olhar e já pensar que tem a América Latina todo, que é um continente ainda muito favorável e muito aberto para venda direta. Então essa é a dica. Lucilene, eu só tenho a agradecer. Obrigada. É incrível a cada oportunidade que eu tenho de estar com você, aprender o Google. Muito do que eu executei na venda direta foi de formatações feitas... juntas, né? Fizemos juntos, né? Muito incrível. Coisa. E eu queria agradecer o Léo pela confiança de estar conosco aqui e dizer para você que está nos assistindo, o DiretaCast é o primeiro e maior podcast sobre o assunto da venda direta, que é um modelo de negócio viável, encantador, por relações que fazem isso ser duradouro. E você pode ter várias dúvidas e queira saber sobre pessoas que executaram, pessoas que formataram, pessoas que passaram na pele muitos dessas experiências. Então acompanhe a gente, que todos os podcasts a gente vai trazer informação para você. Muito obrigado, Lucilene. Obrigado, Léo. Obrigado, valeu. DiretaCast, o podcast da venda direta.